Indo um pouco na linha do que o Evandro tem falado de conciliação. O senhor tem um perfil conciliador. Se eu ligar para vou dar um exemplo, o ex-governador João Dória, ele vai tecer elogios ao prefeito e à pessoa do prefeito Edinho. Porque fica o sentimento que a política está contaminando a sociedade, que muitas vezes a briga dessa história de não conseguir conviver entre familiares, não conviver no churrasquinho de final de semana, é muito do exemplo político que a gente vê, principalmente no Congresso. Como construir mais pessoas com o perfil do prefeito, que é um perfil de conciliador na política, para transmitir esse sentimento para a população que era, até certo ponto, há uns 8 anos atrás, divergente ou até muitas vezes afastada da política, mas agora tem a política como um momento de conflito, que não consegue ouvir os diferentes. Olha, Wilson, eu penso que o dia que a política deixar de cumprir o seu papel, se nós pensarmos, né, que os grandes conflitos da história da humanidade, eles foram superados graças à política, né? A política é um instrumento de você construir ideias majoritárias, e essas ideias majoritárias transformam a sociedade. Então, o dia que a política deixar de ser um instrumento da superação de conflitos, nós vamos aderir ao autoritarismo. Ou seja, quando as pessoas pensam de forma diferente, os grupos pensam de forma diferentes, e você não tem a política, um lado vai se impor sobre o outro pela força. Como que um lado não se impõe sobre o outro pela força? É pela política, é pelo diálogo, para que você encontre os pontos de convergência e você construa posições desses pontos de convergência. Então, nós temos que valorizar a política. A política no Brasil, no último período, ela foi criminalizada, né? A gente viveu um período que você tinha vergonha de se identificar como alguém que exercia um cargo político, né? Porque a política foi tão agredida, tão violentada, que a sociedade, em vez de valorizar a política como... Violentada por quem, prefeito? Cara, eu não vou fulanizar. Uhum. Mas por quem a pratica? Não, pela sociedade como um todo, né? Nós vivenciamos um período em que a política foi atacada, né? Ela foi agredida, esses ataques e essas agressões também isso teve repercussão, enfim, foi popularizada essa concepção de que quem está na política não presta. O senhor acha que isso não tem motivo para acontecer? Eu estou defendendo aqui a atividade política. Uhum. Que eu estou dizendo que se você não tem atividade política valorizada, no lugar da política entra o autoritarismo, entra a força, né? Entra a solução, a falsa solução do problema pela força. O que resolve, se você... independente de concepção política, aqui eu não estou falando de partido. Uhum. Quem foi que construiu a solução para a Segunda Guerra Mundial? Foi a política. Foi a política, foi a capacidade de você unificar dos Estados Unidos à União Soviética. Quem foi que reconstruiu a Alemanha pós-Segunda Guerra Mundial? Também foi a política. Foi o Konrad Adenauer, que era um homem conservador do ponto de vista da política, que juntou os cacos da Alemanha e construiu uma concepção de reconstrução da Alemanha. E se você pegar assim, estou dando exemplo da Segunda Guerra Mundial, você vai encontrar exemplos históricos. Se não é a política, você não tem solução perene dos problemas, você não tem solução que seja solução duradoura, você não consegue unificar a sociedade em torno de uma ideia. O que transforma a sociedade são ideias majoritárias. É a sociedade entender que tem um sentido a se buscar, que tem um sentido a se caminhar. Então nós temos que valorizar a política, porque no lugar da política, quando a política se enfraquece, o que vem é o autoritarismo. Isso historicamente, não sou eu que estou dizendo, é só nós olharmos historicamente. Então eu penso, eu tenho um perfil de fazer política, né? Você tem outra liderança que tem outra forma de fazer. Não existe uma forma padrão, Wilson. Eu acho que essa forma não existe.
e cada um tem o seu jeito de construir a política, de fazer a política. O que nós temos que entender para esse momento, para essa quadra histórica que nós estamos vivendo, é que é necessário nós encontrarmos mais aquilo que nos une do que aquilo que nos desune, do que aquilo que nós temos divergência, para que a gente possa recuperar uma paz institucional que ela está sendo recuperada, mas ela ainda é muito frágil, para que a gente possa recuperar, porque a gente fica muitas vezes debatendo economia, não existe também, eu não estou aqui sendo portador de ideias absolutas, não é isso, mas eu estou dizendo daquilo que a gente aprende olhando a história. Não há nenhuma experiência em que a economia cresceu se não fosse na estabilidade. Eu não conheço. A economia cresce quando tem estabilidade. E não existe estabilidade com polarização, com agressividade, com as pessoas disputando o tempo todo, a todo momento, e gerando esse ambiente de não convívio com o pensamento divergente. Então, eu penso que o Brasil vive um momento importante da nossa história. Eu penso que nós estamos criando uma estabilidade institucional que ainda precisa se avançar, mas eu penso que o Brasil precisa recuperar a sua identidade de um povo. Nós somos um país que nós somos constituídos pela diversidade de raça, pela diversidade regional, cultural e religiosa. Nós não podemos abrir mão disso em hipótese alguma.